Graça e paz, mais que vencedores. Boa noite, queridos. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Deus abençoe a vida de todos que acompanham o nosso canal. É sempre uma alegria estar aqui com vocês para esse momento de meditação na palavra de Deus. Obrigado a todos que me permitem entrar em sua casa para, junto com você e a sua família, estudarmos a palavra de Deus e recebermos as suas bênçãos. Porque sempre que você abre o seu coração para receber a palavra de Deus e principalmente quando você se dispõe a obedecer a palavra de Deus, a bênção de Deus se estabelece sobre a sua vida. Aí você pode passar por lutas, adversidades, enfrentar tempestades, batalhas, pode enfrentar qualquer que seja o inimigo, você vai continuar sendo abençoado, porque o Senhor vai estar com você. Não importa se é no vale, no deserto, no meio da tempestade, da crise, qualquer situação que você se envolver, Deus vai estar presente, porque Ele é fiel para abençoar a vida daquele que obedece a sua palavra. Amém? E é por isso que estamos aqui todos os dias, nesse horário, para esse momento tão precioso, começando a noite, ouvindo a voz do nosso Deus, agradecendo a Ele por mais um dia e pedindo que Deus abençoe a nossa noite, que Ele nos guarde de todos os males desse mundo. Amém? E hoje eu quero deixar uma palavra para você, uma palavra muito abençoada que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou lendo alguns textos à medida que eu for conversando com vocês. Hoje vamos ler 5 passagens bíblicas e eu vou lendo à medida que eu for falando com vocês aqui, tá bom? Muitas pessoas dizem assim: eu sou fraco. Talvez você já ouviu alguém falar: eu sou fraco, eu sou fraca, né? Eu não sou como aquela pessoa, eu não dou conta de fazer, sou despreparado, não tenho habilidade para isso. Essa vitória, né, esse desafio, essa tarefa é para aquela pessoa que é mais preparada, é mais forte, inteligente, estratégica. E às vezes, algumas situações realmente eu, por exemplo, não dou conta de fazer, porque às vezes é para alguém que se preparou, né, até de forma intelectual, profissional, para desenvolver aquela atividade. Mas não é sobre isso que eu estou falando. O que eu quero dizer para você é que existem muitas pessoas que não tomam posse daquilo que Deus tem para elas. Deus abre a porta e elas ficam com medo de enfrentar o desafio, achando que vão perder. E aí, o que acontece? Muitas dessas pessoas vão viver abaixo do que Deus tem para elas. Queridos, nós não podemos esquecer que quem nos prepara, quem nos fortalece, quem nos dá força e condições para vencer é Deus. Então, eu estou aqui hoje, através dessa mensagem, para compartilhar com vocês algumas lições. Eu vou te dar algumas dicas, na verdade, algumas dicas. Como você pode agir diferente. Como você pode olhar para um desafio, para uma barreira, um obstáculo que está na sua frente, e ao invés de você voltar atrás, se prostrar diante desse desafio, você se levanta com o coração cheio de fé para vencer. Eu vou te dar algumas dicas como você pode fazer isso e vou mostrar para você aqui na Bíblia o caminho para você ressignificar a sua fraqueza, ressignificar talvez um fracasso, uma situação que você enfrentou. Através dessas dicas, você pode mudar a sua vida para sempre. Amém? Então, se você quer agir diferente, a primeira dica que eu quero te dar: pare de olhar para as suas fraquezas e comece a focar em Deus. Amém? Olha o que está aqui em Colossenses 3, os versos 1 e o 2. Assim está escrito: portanto,
se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, olhe para Deus, querido. Olhe para tudo o que Deus pode fazer na sua vida, o que Ele pode fazer através da sua vida, usando você como instrumento. E não se esqueça que é a força de Deus que está em você, a habilidade do Espírito Santo que prepara você para enfrentar esse obstáculo. Então, pare de olhar para a sua fraqueza, para a sua deficiência, para a sua vulnerabilidade e comece a olhar para Deus. Olhe para o alto, olhe sempre para essa palavra, porque aqui você vai encontrar toda a força que você precisa, todo o preparo para vencer essa batalha. Olhe para a palavra. Amém? Uma outra dica que eu quero compartilhar com vocês é com aquelas pessoas, se você é essa pessoa, espero que sim, se você é essa pessoa que quer vencer, que quer ressignificar sua fraqueza, sua vulnerabilidade, seu despreparo, se você quer vencer isso aí, a segunda dica, se desprenda do passado e olhe para o futuro com o coração cheio de expectativas. Tem pessoas que tiveram uma perda, um fracasso, tropeçaram no passado, alguma situação ruim aconteceu e a pessoa não consegue mais se desprender. É como que ela ficasse presa por uma corrente, amarrada ali pelo pé, num tronco, e ela não consegue avançar porque fica pensando naquilo que deu errado, irmão. Você precisa parar com isso. E olha, o inimigo investe pesado para você ficar preso ao passado. Por quê? Porque se você fica preso a um fracasso, a uma derrota, a uma situação que você sofreu, você não vai fazer as correções necessárias e não vai avançar para o seu futuro de bênção. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Cristo, tudo é novo. Em Jesus, tudo é recomeço. Você pode ressignificar tudo que você viveu no passado e transformar em oportunidade para você avançar em vitória. Amém? A terceira dica, muito importante, atribua as suas conquistas não a você, mas a Deus. Pessoas que ficam, porque eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não dou conta. Meu querido, minha irmã, a vitória vem de Deus. É claro que nós temos a participação, humana, nós precisamos fazer a nossa parte, mas a vitória vem de Deus. Tudo de bom que você recebe, Tiago diz aqui no capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele nunca muda. O Senhor continua sendo o Deus que cuida, o Deus provedor, o Pai que ama, que protege, que conduz, que liberta, que cura, que guarda você do mal, que entrega em suas mãos as vitórias que Ele tem para você. Então, olhe para as suas conquistas, atribua as suas vitórias, não a você, mas a Deus, porque é Ele quem nos faz mais que vencedores. Amém? A quarta dica para você ressignificar a sua fraqueza: se recuse a ficar prostrado nas sarjetas que você caiu. A pessoa que levou uma queda, falando aqui no mundo espiritual, ela tem que decidir a ficar em pé. Eu nunca me esqueço de um casamento que eu fui e uma criança ela caiu, e ficou ali no início, bem no começo mesmo, onde estavam as cadeiras, e ela caiu e ficou, olhava para um lado, olhava para o outro e ficou ali no chão,
até uma passarela que tinha lá, um tapete. Ficou lá e olhava para um e para outro, até que eu me levantei e peguei aquela criança e coloquei ela de pé. Ela esperou alguém ajudá-la. E muitas vezes nós vamos precisar de alguém que nos ajude, mas algumas vezes nós vamos precisar nos levantar sozinhos, contando apenas com a ajuda de Deus. Porque o Senhor é o primeiro que vai estender as mãos para você. Sempre que você tropeçar, se você levar uma queda, né, perder uma batalha, ter um prejuízo, uma perda, o Senhor é o primeiro que vai te ajudar a ficar em pé. Agora você precisa querer se levantar. Se recuse a viver nesse fracasso, nessa derrota. Se recuse a ficar aí nas mãos do inimigo. Saia dessa sarjeta. Saia desse lugar que você caiu, desse ambiente de fracasso. Vem para o campo de batalha fazer guerra por suas vitórias, pelas suas promessas. Olha o que está aqui em Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Jesus, você pode ficar em pé, você pode se levantar e não ficar como aquela criança, olhando para um lado, para o outro. Será que ninguém vai me ajudar? Será que ninguém vai me levantar? Meu irmão, você é o primeiro que tem que tentar ficar em pé, que tem que se esforçar para recomeçar. E aí Deus vai te ajudar, Ele vai enviar pessoas para ajudar você e você vai conseguir romper com esse fracasso e alcançar a sua vitória. Amém? A quinta e última dica que eu deixo para você: se disponha a recomeçar sempre que necessário. E esse ponto está conectado ao anterior. Só recomeça quem deseja ficar em pé. Só recomeça quem deseja deixar o fracasso para trás. Olha o que está aqui em Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Olha que palavra, irmãos. Que texto maravilhoso. Minha inimiga, não se alegre a respeito de mim. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então, é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que olhar para essa palavra, né, e tomar essa decisão, se dispor a recomeçar sempre que necessário. E se você é essa pessoa que não vai aceitar o fracasso como palavra final, você pode até ter uma perda se isso fizer parte do propósito de Deus, porque nós também perdemos às vezes. E temos algumas perdas na nossa trajetória que é a vontade de Deus, faz parte do propósito dele. Não me pergunte por quê, mas Deus faz isso. Muitos homens na Bíblia tiveram perdas. Aquela situação estava dentro do propósito de Deus e eles foram abençoados. E assim também acontece hoje. Às vezes nós perdemos alguma coisa porque faz parte do propósito de Deus, né? Agora, as derrotas, os fracassos que foi de alguma forma uma falta de vigilância, né? Você não teve o cuidado de proteger o que Deus te deu, essas aí você tem que se levantar para reconquistar, para buscar a restituição em Deus. Amém? Se você é essa pessoa, eu peço a você que declare com fé em Deus e não na sua habilidade. Declare aqui nos comentários. Se você tiver que pausar o vídeo, você pausa, mas escreva exatamente o que eu vou te pedir. Escreva assim: vou viver tudo o que Deus tem para mim, porque é Ele quem me dará a vitória. Vou viver tudo o que Deus tem para mim, porque é Ele quem me dará a vitória. Pai querido, Deus poderoso, muito obrigado por essa palavra bendita. Eu quero louvar, exaltar, engrandecer o teu santo nome, porque o Senhor é o poderoso nas batalhas. O Senhor é quem nos dá a vitória. Pai, abençoa meu irmão, minha irmã, essa família que está aqui, que a bondade de Deus, que a graça do Senhor, que a misericórdia do Pai alcance a vida deles e que as vitórias, as promessas, as bênçãos que o Senhor tem para eles se manifestem em suas vidas, em nome de Jesus, que eles sejam abençoados no nome e no poder de Jesus Cristo.
obrigado por essa palavra, que todos que estão aqui sejam abençoados e que o Senhor olhe para cada pedido que está nos comentários, para cada clamor que os teus filhos estão te fazendo e entregue a eles a vitória que eles precisam. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se você for abençoado com essa palavra, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas e nos grupos que você participa. Deus te abençoe, um forte abraço, nunca se esqueça, você nasceu para vencer.